Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa noite, um casaca do seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, este vídeo é para a gente passar alguns informativos para vocês e para a gente falar aí sobre algumas novidades envolvendo a reformulação no elenco do Vasco da Gama. A gente vai dar uma atualizada e uma notícia que saiu agora na parte da tarde que agitou aí o torcedor vascaíno. Juninho Pernambucano, gerente de futebol lá do Lyon, nosso ídolo, pode estar se despedindo do Lyon, pode ser a última temporada. E o pessoal invadiu as redes sociais aí do Juninho para poder pedir o retorno do Reizinho. Então a gente vai falar muito sobre isso. Por favor, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, ativem o sininho e vamos lá, meus amigos. Hoje, na parte da tarde, a gente fez um vídeo dizendo para você sobre a situação aí de renovação de contrato de alguns jogadores. A gente informou que o Raus renovou com o Vasco da Gama. O Raus, goleiro oriundo das categorias de base do Cruz Maltino. E é o seguinte, o contrato do Raus está terminando agora em dezembro e ele renovou até o final de 2022. Agora, na parte da noite, informação que veio lá do Atenção Vascaínos, a gente teve aí a renovação de contrato do Daniel Amorim. Daniel Amorim renovou seu vínculo com o Vasco da Gama. Inclusive, o próprio presidente da Tombense, a Tombense aí, que detém os direitos do Daniel Amorim, confirmou. Perfeito? Outra informação que a gente obteve foi com relação à situação do capitão Leandro Castan, galera. O Leandro Castan pode deixar o Vasco da Gama. A situação do Castan, ele tem vínculo até o final do ano que vem. No entanto, vai passar aí pelo aval do novo gerente de futebol. Perfeito? Então a barca aí começa a ser pronta. Jogadores importantes podem deixar o Vasco da Gama. Inclusive, essa renovação de contrato aí do Daniel Amorim, muito se diz aí nos bastidores que é para o Vasco também se precaver, porque a situação do Cano hoje para poder renovar está muito difícil mesmo. O Vasco que deve aí 3,5 milhões de reais para o Cano por conta aí da flutuação do dólar. Pessoal, sobre a situação do gerente de futebol, informação que veio lá do GE referente Juninho Pernambucano, dizendo que Juninho Pernambucano pode deixar o Lyon no final da temporada. E aí o Juninho é um ídolo no Vasco da Gama. Ele é um cara que tem experiência aí com relação a vários cargos aí no âmbito do futebol e exerce aí com grande competência esta função lá no Lyon. E o torcedor vascaíno já pediu aí para o Juninho voltar a São Januário, o nosso reizinho. A gente vai abrir aspas aqui para o Juninho, matéria que está lá no Globo Esporte, abre aspas para o Juninho. Eu espero terminar a temporada bem e no fim do ano
normalmente acabar. Eu havia dito 3 temporadas. Pensarei com muito cuidado ao final da temporada, mas na minha cabeça são 3 anos, declarou o Juninho, ao ser perguntado aí sobre o seu futuro no Lyon. O Juninho, que simplesmente assinou com o Lyon em 2019 e fez muito sucesso lá, colocou o Lyon aí no mapa. O Lyon, com pouco investimento, ele teve muita bagagem, muita sabedoria para poder efetivamente fazer contratações aí muito boas aí. E é o seguinte, rapaziada, a gente sabe que, se tratando de Vasco da Gama e Juninho, isto é uma coisa possível de acontecer no futuro. Dinheiro não é problema para o Juninho. O Juninho já deu declarações aí diversas vezes aí que ama o Vasco da Gama, desde que tem um projeto aí e que essa situação de política seja contornada no clube, a gente poderia ver o Juninho pernambucano. Se tratando de Vasco aí, o Juninho coloca a grana em segundo plano. O pessoal invadiu o Instagram lá do Juninho, pedindo para o Juninho voltar. Pelo menos o Juninho, rapaziada, e eu quero aí, gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso. Ele tem aí currículo, ele tem lastro diferente aí do Pedrinho, né? E seria uma boa aí pro Vascão da Gama. O Vasco precisa pensar alto. O Vasco precisa colocar pessoas que verdadeiramente amem o clube para poder trabalhar no Vasco da Gama. E eu tenho certeza que com um projeto aí, o Juninho poderia resgatar o Vasco da Gama dessa situação tão difícil a qual a gente passa. Mas é o seguinte, hoje muito se falou aí com relação ao Alexandre Matos, Marcelo Teixeira, e a gente segue aguardando aí qual vai ser o veredito da diretoria vascaína, até porque o ano de 2022 será um ano mais curto por conta de Copa do Mundo e a gente vai ter que resolver essa situação do planejamento o quanto antes aí no Vasco da Gama. E a gente segue também aguardando pelo treinador, muito se falando aí de Dorival Júnior. Então, já que estão pedindo o Alexandre Matos aí, quem sabe futuramente por o Juninho não poderia vir para o Vasco da Gama para resgatar o nosso clube. Bom, meus amigos, muito obrigado aí pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!